A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para aprendermos a palavra de Deus, em especial as lições da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre estaremos falando a respeito dos princípios divinos em tempos de crise. É uma revista, uma edição especial que a CPAD nos trouxe de 1993, onde o escritor foi o pastor Eurico Bergsten, que já dorme no Senhor. Então nós estamos aprendendo essa lição, convido você para que venha participar junto conosco, compartilhe este vídeo, dê um like, se inscreva no canal e nos ajude a divulgar a palavra de Deus. E que o Senhor Jesus venha nos abençoar. Meu nome é Dinei Santana, eu sou presbítero aqui na Igreja Assembleia de Deus, em Fundão, onde o meu pastor presidente é o pastor Jeter de Abreu Ramos. E nesta lição de hoje, a lição número 2, estaremos tratando de assuntos maravilhosos, onde o tema é despertamento espiritual, um milagre. E realmente é um milagre, porque tudo é por parte de Deus, pela vontade de Deus, pelo querer do Senhor, algo incompreensível aos nossos entendimentos. E nós aprenderemos que o Senhor é o provedor, é o arquiteto de todas as coisas para o bem dos seus filhos, para o bem dos seus servos. O texto base para esta lição, lição número 2, se encontra em Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 7, e Neemias, capítulo 1 e de versículo 1 ao 3. Você pode estar aí acompanhando a sua revista e você vai ver que é um texto maravilhoso, um texto rico, um texto histórico, onde traz muita informação a respeito da restauração do templo, do retorno do povo que estava cativo em Babilônia de volta para Jerusalém, e houve ali uma reforma nacional, uma reforma espiritual, uma reforma do templo, uma reforma dos muros, e Deus trabalhou poderosamente na vida daquela nação. Vamos lá. O primeiro tópico diz assim: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Lindo esse texto, né? Esta epígrafe. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. Isso quer dizer o quê, irmãos? Olha só, o maior interessado no avivamento, no crescimento, na restauração, no despertamento, na salvação do homem é o próprio Deus. O maior interessado em que a obra cresça é o próprio Deus. Por mais que nós venhamos orar, por mais que nós venhamos batalhar, correr atrás, lutar, nos desgastarmos, nunca seremos tão interessados quanto o próprio Deus. Então pense nisso, o maior interessado em ver a obra crescer, em ver um avivamento, em ver uma grande reforma, em ver projetos acontecendo, almas se rendendo, mudanças espirituais, é o próprio Deus. Por ser o maior interessado, ele é o arquiteto, ele é o provedor, ele é aquele que dá a condição para que aquilo aconteça, para que tudo venha a ser da forma que ele quer, que ele projetou. Basta o homem se colocar na posição que Deus quer. Basta o homem aceitar a vontade e o querer de Deus. Se entregar para esta vontade. E tudo acontecerá da forma que Deus planejou, arquitetou desde o início. Vamos lá. O Senhor despertou em Ciro. Foi o próprio Deus que despertou em Ciro o desejo, a vontade de conquistar a Babilônia e posteriormente libertar o povo de Deus que ali estava cativo para retornar a Jerusalém. Não foi porque Ciro era bonzinho, não foi simplesmente porque Daniel orou, ou simplesmente porque o povo estava sofrendo. Não, primeiramente porque Deus assim queria. E é claro, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Daniel estava orando,
É claro, o povo estava precisando, o povo estava ali sem alegria e precisava retornar para sua pátria. A nação estava sofrendo, os muros estavam fendidos, o templo estava em desuso. Então havia uma necessidade de uma reforma espiritual, de uma reforma nacional e de uma reforma estrutural de toda aquela cidade. Então Deus usa Ciro, um rei pagão, um rei ímpio, um rei persa, aonde veio a conquistar a Babilônia, e assim, usado por Deus, o Espírito de Deus agora toma conta de Ciro, e como diz a própria palavra, pega Ciro pela mão, e Ciro agora é usado para estar libertando o povo, devolvendo os utensílios para a casa de Deus, e assim iniciou-se uma grande reforma espiritual e nacional em Israel. Então, olha, o despertamento de Deus é um mistério, irmãos. Por quê? Não é compreendido humanamente, porque Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Deus poderia ter usado qualquer outra pessoa, mas escolheu alguém de fora, alguém que não seguia, alguém que não conhecia, e o trouxe para ser alguém que faria a sua vontade. Então, grave isso, o despertamento emana de Deus. Então, Deus é o projetista, Deus é o arquiteto, e nós somos as ferramentas que, assim, debaixo da vontade de Deus, concluímos o que Ele quer, quando Ele quer. Para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. E assim terminamos nosso primeiro tópico. No nosso segundo tópico, nós estaremos apresentando 2 subtópicos. O primeiro é a restauração nacional de Israel. Então, o tópico está falando sobre as finalidades do despertamento. E apresenta, neste tópico, 2 subtópicos, que o primeiro é a restauração nacional de Israel. O segundo é a restauração espiritual de Israel. Então, as finalidades do despertamento, a primeira, restaurar Israel como nação. Porque a nação estava devastada. Quando Nabucodonosor veio e levou o povo cativo para a Babilônia, deixou os muros fendidos, o templo destruído, a nação sem condições de sobreviver, aberta para os inimigos invadirem e fazerem o que quiserem. Mas com a restauração ali, provida por Ciro, sendo usada por Deus, sendo usado por Deus, e retornando-se o povo de volta para a Babilônia, o povo teve condições de estar reestruturando toda aquela cidade, retornando para casa, voltando para os seus entes queridos, fortalecendo as bases, as fortalezas, as estruturas daquela cidade. Então houve ali uma restauração nacional. Então, olha, embora o Ciro fosse um rei, como já falamos, pagão, idólatra, Deus o usou para restabelecer a estrutura daquela nação novamente. Então, ninguém pode ir contra os desígnios de Deus. Ele é soberano. Naquela primeira leva de retorno a Jerusalém, foram aproximadamente 50 mil pessoas voltando para casa. Imagine a alegria, um povo que há tantos anos estava fora de casa, 70 anos cativo, e agora retornando para os seus lares, alegres, contentes, felizes, porque Deus havia cumprido a sua promessa, do jeito que havia falado através de Jeremias. Deus assim cumpriu, e o povo retorna de volta para a sua casa, e assim começa uma reestruturação, começa a restauração nacional de Israel. O segundo subtópico fala da restauração espiritual. Realmente Israel estava vivendo momentos ruins, estava morta praticamente espiritualmente. E Deus usa o cativeiro para que Israel venha se levantar espiritualmente, venha se lembrar de Deus, venha voltar para Deus, venha adorar a Deus novamente e esquecer-se da idolatria. Deus é um Deus misericordioso.
É o Deus que provê os meios para que o homem venha adorá-lo, para que o homem venha se achegar diante dele, servi-lo, se humilhar, pedir perdão e prover ali os meios para que o homem venha ser abençoado, venha ser cuidado por Deus novamente. Mas o homem precisa aceitar e querer a benfeitoria de Deus. Olha só, o que diz o texto aqui, ó. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, o homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Nós temos o livre-arbítrio. Deus não é um Deus que vai pegar você e fazer o que você quer obrigatoriamente, não. Não, nem um ditador. Pelo contrário, Deus mostra os caminhos, mostra a saída, mostra as portas. Basta você decidir se você quer ou não quer. Então foi colocado para Israel, por Ciro, olha, aquele que quer voltar, volte. Aquele que deseja retornar e reestruturar, e cuidar, e zelar, e fazer novamente Israel uma nação, pode voltar. Mas infelizmente muitos não querem. É como, irmãos, a obra missionária. Muitos poderiam ir, porque foi colocado diante de nós, quem quer vá, mas muitos não querem. Da mesma maneira, Ciro foi usado por Deus para falar assim, olha, eu preciso de pessoas que queiram ser enviadas para Jerusalém para uma grande obra. E você pensa que todos foram? Não. Apenas uma parte foi, nem todos voltaram. Assim, infelizmente, é nos dias atuais. Nem todos querem ir. Muitos se acomodaram na forma que estão vivendo e não querem sair do seu lugar para ir fazer uma grande obra. Mas louvamos a Deus, que Deus sempre tem os seus escolhidos, tem os corajosos, tem os que têm coragem de sair do lugar de conforto, largar tudo, deixar tudo para trás e ir fazer a vontade e o querer de Deus. Que Deus nos oriente. Dentro do segundo subtópico aqui, nós temos a letra A e a letra B, que diz assim, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. Já mencionamos aqui que Israel estava espiritualmente enferma. Israel estava enferma dos pés à cabeça, segundo o comentarista. E realmente estava, havia idolatria, havia pecado, havia problemas. E Deus precisava trabalhar com Israel. Mas o Espírito Santo não é tolerante com o pecado, ele é intolerante, ele não aceita o pecado, ele não compactua com o pecado. Então houve uma necessidade de Deus trabalhar para que o povo se arrependesse, para que o povo voltasse primeiramente para Deus, para que assim o Espírito de Deus pudesse trabalhar, operar, e aquele povo pudesse realmente ver a manifestação de Deus no meio daquela nação. B. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Pois é, irmãos, se nós nos arrependermos, se nós nos humilharmos, o Senhor nos perdoa, Ele é o nosso advogado. Então, irmãos, o arrependimento de Israel, aquele voltar, retornar, aponta para Jesus, que é o perdoador, que é o advogado, que é o remidor, que é aquele que sara, que cuida, que restaura, que está de braços abertos para receber qualquer filho que se arrependa. Israel havia se arrependido e reconhecido seu erro, e agora retornava de volta para Jerusalém, para reconstruir o muro, para levantar novamente o templo, para se reestruturar em tudo e adorar a Deus mais uma vez. Glórias a Deus. E assim terminamos o nosso segundo tópico. No nosso terceiro tópico, vamos estar falando que Deus cumpre as suas promessas. E o primeiro subtópico diz a fidelidade de Deus em suas promessas. O segundo diz, Deus renova as suas promessas de bênçãos. E o terceiro subtópico diz, Deus renova a fé dos abatidos. O primeiro subtópico diz a fidelidade de Deus em suas promessas. Qual é a fidelidade de Deus para com suas promessas, irmãos? É real. Ele não falha. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir.
O homem promete e não cumpre. Mas Deus não, se ele prometeu, descansa, fica tranquilo, ele irá cumprir. 70 anos depois da promessa de retorno, ali onde Jeremias abre a sua boca, usado por Deus, e fala que o povo permaneceria 70 anos, depois retornaria. Deus é fiel em cumprir e usa de meios que o homem não entende, usando Ciro. Talvez alguém esperaria que Belsazar fosse usado, ou Nabonido fosse usado, mas Deus usou Ciro, um rei persa, para estar libertando este povo e trazendo ele de volta para casa. Cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá para a sua terra. Então, olha, Deus prometeu um retorno e este retorno aconteceu. Deus é fiel com a sua promessa. Subtópico 2. Deus renova as suas promessas de bênçãos. Irmãos, Deus é um Deus que renova. Aquele povo estava, irmãos, enfermo. Aquele povo estava precisando de ser liberto. Aquele povo estava precisando de um renovo. E Deus vem agora, além de retorná-los para a sua casa, traz a cura, traz a libertação, traz o renovo, traz algo bom para aquele povo que estava ali cativo e já não tinha mais alegria nem para cantar. Era um povo que precisava, necessitava de retornar à sua pátria. Era um povo que estava numa terra estranha, rodeado de costumes, de coisas que não pertenciam a eles. E eles ansiavam, desejavam em retornar para a sua casa. Irmãos, que nós possamos pensar da mesma maneira, ansiar em retornar, em voltar, estarmos com Deus para sempre. Porque, irmãos, estamos em terra estranha, já não somos cidadãos daqui, somos cidadãos do céu e somos peregrinos em terra estranha. Então, meus irmãos, cremos que a qualquer momento o Senhor virá nos buscar e nos levará para a nossa pátria, aonde não terá mais choro, mais pranto, mais lágrimas, não terá mais morte, mais dor, mais nenhum dos problemas. As bênçãos provenientes do cumprimento das bênçãos de Deus. Que Deus venha estar provendo a você bênçãos espirituais, como o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, a cura, a libertação, o renovo e tantas outras bênçãos que só vêm com aqueles que servem a Deus. Aleluia! Terceiro subtópico. Deus renova a fé dos abatidos. Aquele povo não tinha alegria para cantar. Aquele povo não se sentia bem, porque ansiava em saber como estava Jerusalém. Diz a palavra de Deus que Neemias, no seu capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, ó: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando perante o Deus dos céus. Por que Jeremias estava chorando? Por que ele estava lamentando? Porque ele sabia da condição de Jerusalém, ele sabia da condição do templo, da condição dos muros, que não eram boas. Ele agora coloca no seu coração em buscar a Deus. Ele chorava, jejuava, estava abatido, porque ele sabia que a cidade natal, o seu povo necessitava de uma restauração. E Deus é o Deus provedor desta restauração e deste despertamento. Então Deus cria um ambiente de fé, de expectativa e de oração, para que os abatidos venham se reerguer e haja alegria. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, para que nós estejamos ligados em Deus, firmes com Deus, numa fé, numa expectativa, crendo em oração que o Senhor irá operar maravilhas. Aquele povo se encontrava abatido, entristecido, desanimado em muitos aspectos, mas
crentes, sabendo que Deus era aquele que cumpriria a promessa. Aleluia! E assim terminamos o nosso terceiro tópico. Chegamos ao nosso último tópico, quarto tópico, que diz: o despertamento torna os homens obedientes à palavra. O primeiro subtópico diz: o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. O segundo subtópico diz: o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra. Vamos ao primeiro subtópico que diz: o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. O comentário diz assim, não foram introduzidos novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrina babilônica. Foi exatamente o que Deus havia instituído e aquilo que Davi e Salomão anteriormente já havia instituído para o povo. Então, meus irmãos, não teve inovação. Nós estamos vendo nesses últimos dias púlpitos com luzes, com lâmpadas, com luz negra, púlpitos pintados de preto, fundos escuros, lâmpadas apagadas na hora da pregação. Então, irmãos, tudo isso são inovações. Deus não precisa disso para operar milagres no meio da igreja. Deus não precisa disso para fazer o homem sentir a presença do Espírito Santo, não. Não precisamos de lâmpadas piscando dentro da igreja. Não precisamos de púlpitos pintados de preto. Não, de altares pintados também não. Nem tampouco lâmpadas apagadas na hora da pregação. O que nós precisamos, irmãos, é de um coração quebrantado e contrito. E a pregação da genuína palavra de Deus. Então, irmãos, o culto foi restabelecido no molde original, como sempre deveria ser. Onde Deus era o centro, onde a palavra deveria ser pregada, onde o povo adorava, onde o povo estava voltado para Deus. Não havia mistura com nada. Meu irmão, a igreja de hoje não pode pregar mistura. A igreja não pode se misturar. Nós, irmãos, devemos buscar a Deus, a palavra de Deus. A verdadeira igreja, irmãos, que adora e exalta a Deus, ela segue a palavra de Deus. Ela tem culto de doutrina, ela tem escola bíblica dominical, é uma igreja que ama o conhecimento, o entendimento da palavra de Deus. E o seu culto é um culto racional, é um culto onde a adoração é para Deus, não é para o homem, onde o centro de tudo e tudo é para Deus. Aleluia! Então, meu irmão, o culto foi restabelecido. O que era do templo voltou para o templo. Os objetos voltaram, mais de 6.000 objetos de ouro voltaram para o templo. E o templo ali foi agora reestruturado, e o templo agora foi reerguido, o culto foi restabelecido mediante a palavra, aleluia, mediante a lei de Deus. E não, irmãos, por desejos ou vontades humanas, nem tampouco por costumes externos, ou por alguma coisa que alguém queria ou achou legal. Não, irmãos, o objetivo é o cumprimento da palavra de Deus e adorar e exaltar a Deus. Vamos lá. Segundo subtópico diz: o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Irmãos, despertamento que não te faz querer cumprir a palavra não é despertamento, é oba-oba. Avivamento que não traz uma mudança na sua vida não é avivamento, é oba-oba. Se você realmente saiu de um culto e diz que foi avivado, saiu de um culto e diz que o fogo pegou, a glória desceu, Deus manifestou, mas no outro dia você continua fazendo as mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito, não é avivamento. É brincar de pular, é brincar de oba-oba. Então nós precisamos de um verdadeiro avivamento, um avivamento que mude a nossa vida, um avivamento que levante os muros que estavam fendidos.
Um avivamento que eleve o culto ao seu antigo formato. Um avivamento que conserte os buracos e as brechas que existiam dentro do templo. Um avivamento que retorne o povo de volta para casa. Este é o verdadeiro avivamento, aonde o cumprir a palavra é o nosso objetivo, irmãos. Então, não ir além do que está escrito. Irmãos, nós não precisamos ir além do que está escrito. Tem muita gente brigando pelo extra bíblico. Tem muita gente usando o extra bíblico para fazer doutrina, para criar costume, para criar dogmas. Mas nós não vamos no extra bíblico, meu irmão. A Bíblia por si só, irmão, traz grandes ensinamentos e vias para que o povo de Deus venha seguir e chegar perante o Senhor para o adorar. Então, meus irmãos, cuidado, que nós possamos buscar um verdadeiro avivamento, um verdadeiro despertamento, que nós venhamos ser fiéis à palavra de Deus. Irmãos, que o maior objetivo na pregação seja levar a palavra, seja pregar realmente a palavra, que você possa até falar do teu testemunho, falar algo da tua vida junto com a palavra, mas que a palavra seja o prato principal da tua mensagem, do hino que você compõe, de tudo o que você faz, seja exaltar e glorificar a Deus. Que nós venhamos, irmãos, estar aí todos temendo e guardando os preceitos da palavra de Deus. Porque, irmãos, sem a palavra nós não conseguiremos adorar a Deus e chegar aos céus. Precisamos conhecer esta palavra, ser fiéis à palavra de Deus. Que o Senhor Jesus venha estar te abençoando, que o Senhor Jesus venha estar te guardando e que nós possamos compreender que o despertamento espiritual é um milagre, é por vontade de Deus. E assim terminamos mais uma aula. Compartilhe esta live, esta aula. Compartilhe esta aula com seus amigos, com a tua igreja aí, com os professores da escola dominical, com amigos que pregam e alunos que amam a palavra de Deus. Dê um like, se inscreva no canal, comente aí e estaremos tentando te responder e tirar dúvidas que possam ter surgido e que o Espírito Santo nos ajude a cada dia e que o Senhor Jesus venha abençoar a tua vida em nome de Jesus.